Olá amigos, bem-vindos de volta ao canal. Gostaria de iniciar uma série de vídeos, onde quero contar para vocês sobre a triste história mundial da escravidão. Quando um ser humano coloca por meio da força o outro ser humano em seu domínio, o tratando como sua propriedade, o que se designa escravo. A história da escravidão vem de tempos ainda remotos, que em algumas sociedades o ser humano escravizado era legalmente tratado como mercadoria. Quando digo em algumas sociedades, é porque também havia outras sociedades em que o escravo não era tratado como propriedade de alguém, mas sim como propriedade do Estado. Como, por exemplo, na Idade Antiga, o caso de Esparta, que temos os ilotas. Os ilotas eram os servos da Grécia. Diferentemente dos escravos, os ilotas eram propriedade do Estado, que administrava a produção econômica. Os ilotas não podiam ser vendidos ou comprados, pois como pertenciam ao Estado, eles podiam apenas ser concedidos a alguém pelo Estado espartano, que detinha poder sobre aqueles servos. A diferença entre escravização moderna e escravização dos tempos antigos está no fato em que em tempos mais modernos ela é feita de modo a um preconceito de raças, com uma se achando superior à outra. Mas em tempos mais antigos, as diferenças étnicas fossem bastante exaltadas entre os povos escravizadores, principalmente quando havia fortes disparidades fenotípicas. Na antiguidade, também foi comum a escravização de povos conquistados em guerras entre nações. Historicamente, a escravização por meio de trabalho forçado foi a grande engrenagem econômica num certo espaço de tempo e lugares, pois por meio do trabalho escravo foram adquiridas grandes riquezas não só de famílias, mas também de nações. Grandes construções como diques e canais de irrigação, castelos, pontes, fortificações, exploração de minas, florestas, e desenvolveu-se ainda a agricultura em larga escala. Abriram-se estradas, desenvolveram-se artes e letras, mas tudo isso feito com o sofrimento humano, não podemos nos esquecer. Embora grandes monumentos e obras feitas por trabalhos escravos duram até hoje, nas civilizações escravagistas, os trabalhos não eram feitos de forma a se aperfeiçoar as técnicas de trabalho, pois o intuito do escravizador era apenas enriquecer, enquanto a mão de obra escrava só queria fazer o seu serviço, pois não ganhariam nada em troca de aperfeiçoamentos de trabalho. Ao longo dos séculos e milênios, existiram as mais diversas formas de escravização, praticadas por distintas civilizações, mas no geral, a forma mais primária de escravatura se deu na medida em que os povos com interesses divergentes guerreavam, resultando no acúmulo de prisioneiros de guerra. Apesar de, na Idade Antiga, ter havido comércio de escravos, não era necessariamente esse o fim reservado a esse tipo de espólio de guerra. Nas civilizações antigas, a escravidão era uma situação aceita, apesar que certa forma não fosse uma organização muito produtiva, acabou se tornando essencial para a economia daquelas civilizações que utilizaram escravos, como a Mesopotâmia, a Índia, China, antigos egípcios e hebreus, que utilizaram os serviços escravos. Na Grécia Antiga, os escravos foram usados nas mais diversas formas de serviço, ocupando diferentes funções, podendo ser domésticos, podiam trabalhar no campo, nas minas, na força policial de arqueiros da cidade, podiam ser ourivés, que eram quem mexia com pedras preciosas, como ouro e diamantes, também remadores de barcos, artesãos e etc. Para os gregos, tanto as mulheres como os escravos não possuíam o direito de voto. Muitos dos soldados do antigo Império Romano eram ex-escravos. No Império Romano, o aumento de riqueza realizava-se mediante a conquista de novos territórios, capazes de fornecer escravos em maior número e mais impostos ao fisco. Contudo, arruinavam os pequenos proprietários livres, que, mobilizados pelo serviço militar obrigatório, eram obrigados a abandonar
as suas terras, da quais acabavam por ser expulsos por dívidas, indo eles engrossar as grandes propriedades cultivadas por meio de mão de obra escrava. Os conflitos no seio da classe de homens livres começaram a embalar as estruturas da sociedade romana, com as lutas entre os patrícios e a plebe, que eram os plebeus, entre os latifundiários e comerciantes, entre os coletores de impostos e agricultores arruinados, aliados aos proletariados da cidade. Ao mesmo tempo, começou a manifestar-se o movimento de revolta dos escravos contra os seus senhores e contra o sistema escravagista, movimento que atingiu o auge com a revolta de Espartaco, em 73 e 71, ainda antes de Cristo. Desde o século II, a necessidade de ter receitas levava a Roma a organizar grandes explorações de terra e a encorajar a concentração das propriedades agrícolas, desenvolvendo o tipo de exploração escravagista. Generalizou-se o pagamento em espécie aos funcionários com Diocleciano, que era um imperador romano, utilizando o Estado diretamente os produtos da terra, sem os deixar passar pelo mercado, cuja a importância diminuiu, justificando a tendência de os grandes proprietários se constituírem em economias fechadas, de dimensões cada vez maiores, colocando-se os pequenos proprietários sobre a asa dos grandes. Em troca da fidelidade e da entrega dos seus bens, os camponeses mais pobres passavam a fazer parte da família dos grandes donos, que se obrigavam a protegê-los e a sustentá-los. Deste modo, de camponeses livres transformavam-se em servos, começando a delinear-se assim os domínios senhorais característicos da Idade Média. No próximo vídeo nós vamos falar como é abordado o tema da escravidão na Bíblia. Você vai se surpreender. Deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Obrigado por assistir a mais esse vídeo e até a próxima.